Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Câmara Entrevista, que hoje traz orientações sobre como prestar contas ao leão. É isso mesmo, o assunto é o Imposto de Renda sobre Pessoa Física. E quem conversa conosco é o contabilista e diretor da AESC, Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região, o Antônio Carlos Morelli. Morelli, muito obrigada pela sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara. Eu que agradeço o convite e poder prestar algumas informações aos seus telespectadores. Então, estamos aí à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Morelli, o prazo final para a entrega da declaração referente aos rendimentos do ano passado é 11 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Nem um minuto a mais. Perfeito. E quem perdeu o prazo, Morelli? São duas possibilidades de multa. Multa mínima de R$ 165,74 ou podendo chegar a 20% do imposto devido. Então, embora você citou esse número aí, 23 horas e 59 minutos, obviamente é bom a pessoa não deixar para os últimos minutos até, em virtude até do que o site da Receita pode estar congestionado e você não conseguir transmitir a declaração. Vale dizer, né, que a entrega da declaração ela é gratuita, ela tem que ser feita pela internet, sendo que da 1 hora às 5 horas da manhã, né, o sistema fica indisponível, nos demais em qualquer horário. Eu gostaria de saber de você se as pessoas ainda têm esse costume de deixar tudo para a última hora. Na verdade, existe esse costume, talvez, brasileiro de deixar para a última hora. Mas no caso da declaração de imposto de renda, existe vantagem de entregar antes, principalmente se a pessoa tiver restituição. Ela já pode ser que entre nos primeiros blocos. E também tem uma novidade esse ano, Val, com relação à disponibilização da Receita Federal, se a declaração foi processada ou se entrou em malha fina. Segundo a Receita, eles em 24 horas iriam disponibilizar essa informação. Eu acredito que é um prazo meio curto demais, né? Mas então, teoricamente, se eu entregar a declaração hoje à noite, amanhã eu já sei se eu caí na malha fina. Isso, exatamente. Então, se uma pessoa tem declarações um pouco mais complexas, é interessante que entregue antes do prazo, pelo menos uns 10 dias antes, porque depois, se precisar fazer uma retificação, tem o tempo hábil, né? Aí, no caso, dá para consertar pela internet mesmo, sem precisar pagar algum tipo de multa, alguma coisa? Perfeito. Você fazendo a retificação até esse prazo que você citou, dia 30 de abril, né? Você não tem acréscimo nenhum. Inclusive, para você poder mudar do modelo simplificado para o completo, tem que ser dentro do prazo. Então, realmente, entregar a declaração antes vai ser bem mais vantajoso esse ano do que até em anos anteriores, entendeu? Você citou aí simplificado e completo. Para quem não está muito habituado ainda, quais são, então, como que são esses tipos de declaração? Tá. Muito bem. Nós temos aqui, que quem tem rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 tem que fazer a declaração de imposto de renda. E quando você opta pelo modelo simplificado, você vai abater 20% da sua renda bruta sem comprovação de nada. Então, digamos que você tenha ganho no ano R$ 35 mil, você vai abater 7 mil de despesa sem comprovação de nada. A partir daí, entra no cálculo da tabela e aí pode ser que tenha até uma restituição. Agora, digamos que uma pessoa com esse mesmo rendimento de R$ 35 mil tenha 2 filhos, aí teve recibo médico, dentista, então ele faz uma soma disso daí, mais o INSS que foi descontado dele. Se isso aí der acima de 7 mil, então vai ser mais vantajoso ele fazer a declaração pelo modelo completo. Ou seja, vai aumentar um pouco a restituição dele ou pagar menos imposto, aí depende de cada situação. Morelli, aqui em Jaú, ano passado, mais de 23 mil declarações foram entregues e aí 1% caiu na malha fina. A expectativa para esse ano é a mesma coisa? A gente não sabe assim quantos por cento poderia ir para a malha fina, mas que realmente sempre tem um número razoável, tem, né? E também todo ano está aumentando o número de pessoas obrigadas a apresentar a declaração, porque o governo já há vários anos que não sobe esse limite de R$ 28.559,70. Então qualquer acréscimo que a pessoa teve no salário dela, ela já vai ser obrigada a fazer a declaração. E todo mundo esse ano está pagando um pouco mais de imposto do que pagou ano anterior. Então a cada ano a gente paga mais imposto, não tem Essa jeito. tabela já tinha que ter sido reajustada, mas o imposto de renda da pessoa física, acho que é uma das formas mais fáceis de se arrecadar. Por quê? A fonte pagadora, que é a pessoa jurídica, tem que já fazer a retenção na fonte.
Então não tem como escapar, né? Então, realmente essa questão de malha fina aumenta um pouco, porque vai aumentar o número de declarantes com certeza esse ano. A previsão é em torno de 30 milhões para o Brasil e um pouco mais de 23 mil para os residentes em Jaú. O que é exatamente essa malha fina e como não cair nela, porque eu já sei que não é uma coisa boa? Na verdade é o seguinte, às vezes a pessoa ela tem várias fontes de renda, né? Ou presta serviços em várias empresas e de repente por algum motivo esqueceu de lançar uma dessas fontes. Ou a pessoa tem imóveis alugados e a imobiliária também declarou na DIMOB, que chama, né? E ela esqueceu de lançar na declaração dela. Só que a Receita Federal tem essa informação, porque todo pagamento que uma pessoa jurídica faz, ela informa para a Receita Federal, né? Então, por isso que é importante entregar a declaração antes do prazo, com alguns dias. Dá para você fazer uma checagem e lá no site da Receita Federal vai te dizer por que você entrou na malha fina, esqueceu esse rendimento. Aí você vai dizer, puxa, realmente... Então você retifica a declaração. Já vai estar constando, então. Já vai estar constando no site da Receita Federal, entendeu? Então, esse é o principal. Outra coisa que pode também levar a pessoa para a malha fina seria, assim, valores de gastos, principalmente gastos com saúde, médico, dentista, acima de um certo nível, que eu também não sei te dizer, seria 10% da receita tributável, 20%, mas às vezes a pessoa durante um ano aí teve algum problema maior e gastou uma porcentagem da sua renda com despesa médica. Aí nesse caso, não é retificação de declaração. Aí nesse caso vai ter que ir na Receita Federal, levar os recibos, as notas fiscais, os comprovantes de pagamento. A Receita Federal tem sido assim criteriosa para poder aceitar essas despesas. E às vezes só uma nota fiscal, só um recibo, eles ficam ainda com... né? Você tem que comprovar o pagamento. Então, se teve uma despesa médica, não pague em dinheiro. Pague com cheque, de preferência nominal. Sim. Anote o número desse cheque. Por quê? Amanhã, se esse valor por acaso cair em malha fina, você tem uma comprovação inequívoca de que realmente aquele valor foi gasto. Morelli, ainda voltando naquela questão de mais de um emprego, as pessoas precisam ficar atentas, porque às vezes, por exemplo, você trabalha em 2 locais. Nos 2 locais você recebe menos de 28 mil, então necessariamente a empresa não vai te dar o informe de rendimentos, né? Isso, muito importante isso que você está dizendo. Vamos dizer assim, a pessoa ela trabalha num certo local e dá aula à noite numa escola. Então, pode ser que nenhum dos dois atinja esses 28.559, mas a soma dos dois atinge. Então você tem que se preocupar com esse detalhe, porque se você não atingiu esse limite, é bem provável que a empresa não te dê esse informe, entendeu? E mais do que isso também, Val, é importante o pessoal observar, se você trabalhou em 2 lugares e fez rescisão de contrato de trabalho. Então digamos que você trabalhou 6 meses numa empresa e mais 6 meses em outra. Nenhuma das duas atingiu os 28 mil. Então você não vai receber esse informe. Mas se você trabalha em 2 lugares, vá na empresa onde você fez a rescisão. Inclusive, quando a pessoa faz a rescisão de contrato, ela pode estar recebendo saldo de salários, férias. Isso aí pode, inclusive, gerar algum imposto de renda retido na fonte. Então, a chance de receber esse valor existe. Então, quem fez rescisão durante o ano, vá na empresa anterior, peça o informe e na atual também. Isso é muito importante. E se ela também sacou fundo de garantia, essas coisas, também tem que lançar na declaração. São rendimentos isentos, mas tem que constar na declaração também. Então, 2 empregos ao mesmo tempo, ou 2 empregos durante o ano, precisa prestar atenção nisso daí, que isso vai para a malha fina também. Por quê? A empresa do primeiro semestre informou que pagou tanto para o CPF e tal, e a outra no segundo semestre é a mesma coisa. Então, o seu CPF consta na receita que o rendimento foi maior. Certo. Bom, vamos falar então dos critérios que obrigam a declaração do imposto de renda. O primeiro critério é a questão de renda. Perfeito. O segundo critério seria rendimentos isentos e não tributáveis, acima de 40 mil reais. Normalmente, assim, por exemplo, se a pessoa teve um falecimento de um pai, de uma mãe, e ela recebeu um imóvel, ou parte de um imóvel, ou algum dinheiro também, se for acima de 40 mil, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Não vai pagar imposto, porque como o próprio nome está dizendo, é isento de imposto de renda. Mas tem que fazer a declaração com base... Então, o fato de ser isento não quer dizer que não vai fazer declaração. Faz a declaração e não vai pagar imposto, né? Outro item também, se a pessoa tiver bens acima de 300 mil reais. O
Porque às vezes a pessoa não atinge o limite de fazer a declaração, mas ela acumula bens durante a vida dela, né? E se esses bens somar acima de 300 mil, também não vai pagar imposto sobre isso daí. No Brasil nós não temos imposto sobre bens patrimoniais, né? Já quiseram lançar imposto sobre grandes fortunas, né? Mas esses 300 mil seria o valor em bens mesmo. E também não precisa se preocupar, nossa, mas eu tenho uma casa que na minha declaração ou na escritura está 120 mil, eu acho que hoje ela já vale 200. Não se preocupem com isso. O que vale é o que está escrito na escritura. Não precisa se preocupar. Com relação à atualização. Com relação à atualização, nada para fins de fazer a declaração. Outro item também, se a pessoa fez uma venda de algum bem que gerou lucro. Aí sim, se você tem um imóvel que na tua declaração está 100 mil e você vendeu por 150 mil, então você vai pagar 15% de imposto sobre os 50 mil reais. Só que aí também é assim, se esse imóvel você já possui há 10, 20 anos, tem uma correção. Tem um programa da Receita Federal específico para isso daí, que é o GCAP, né? Ganhos de capitais. Então, qualquer pessoa que vender um imóvel, então, preenche esse GCAP, ele vai te dar o valor atualizado, então a de 100 foi para 125, tá? Vendi por 150, você é tributado a 25 mil reais. Então você pode, aí você tem que fazer a declaração, que gerou esse lucro. E uma vez a cada 5 anos, se você for investir o dinheiro que você vendeu um imóvel num outro imóvel residencial, não pode ser comercial, não pode ser terreno, nada, você fica isento de imposto. Desde que o imóvel que você compre seja de valor maior daquele que você vendeu. Então você tem um imóvel que na sua declaração estava 100, você vendeu por 150 e comprou um imóvel de 151 mil. Dentro de 180 dias da venda do anterior. Mas lembrando que só pode ser feito isso daí uma vez a cada 5 anos só. Certo. Essa isenção, tá? E com relação à atividade rural? Bom, a atividade rural é o seguinte, o produtor rural, a tributação dele é feita com base em 20% da renda bruta. Então, se o produtor rural faturou, por exemplo, 100 mil reais, 20% 20 mil reais, então está abaixo dos 28.559. Então, na verdade, seria acima de 142 mil reais. Aí, ele estaria obrigado a fazer a declaração, porque 20% vai dar os 28 mil, entendeu? E ainda há outros critérios também para essa declaração? Na verdade, os itens básicos são esses aí, que nós já citamos agora, que é o tributável, isento, volume de bens e essa renda do rural ou lucro na venda de imóvel. Então, mas assim, os menos, bolsa de valores, residentes no Brasil... Ah, tá. Não, tem algumas situações específicas, exatamente. Se você fez qualquer tipo de operação na Bolsa de Valores, também tem que fazer a declaração. Bem lembrado. É que são casos tão raros que às vezes a gente acaba esquecendo. E com relação às mudanças nas informações prestadas esse ano, por exemplo, uma das questões é o CPF de alimentandos e dependentes de qualquer idade. Antigamente, esse limite foi diminuindo, 12 anos, 8 anos. A partir desse ano aqui, nasceu já tem CPF. Por quê? Se nasceu uma criança dia 31 de dezembro de 2018, já pode ser dependente e aparecer na declaração ou do pai ou da mãe, né? Se a declaração for separada, você não pode colocar nas duas. Então esse dependente que nasceu dia 31 de dezembro de 2018 já tem o CPF. Porque se você não lançar o CPF, o sistema da Receita Federal, a hora que você lançar o nome da criança lá, e você não colocar o CPF, ele não vai fazer o abatimento da sua renda do valor proporcional a esse dependente aí, né? Mas os pais ou responsáveis, eles precisam ficar preocupados, porque, por exemplo, o ano passado era a partir de 8 anos. Então, quem tem aí 3, 4 anos, de repente pode não ter esse CPF, tem que correr atrás. Isso, exatamente. Por isso que sempre preparar a declaração com antecedência, porque quem não se atentar para esse detalhe, a hora que ele for lá conferir a declaração, fala, mas eu tenho 3 filhos, só está aparecendo dedução de 2. Exatamente isso que você falou. Esse filho que no ano passado não precisava de CPF, agora tem. Então ele vai pegar certidão de nascimento, documento dos pais, a agência do correio, se não me engano, uma taxinha de R$7, aí já sai com o CPF na mão. Então você já pensou dia 30 de abril, 5 horas da tarde, você viu que seu filho está sem o CPF, como é que você vai fazer para conseguir esse CPF aí
em 2 horas vai perder essa dependência. Para não perder o prazo, o que eu faço? Eu entrego com os dados faltantes e posso corrigir depois ou não? Veja bem, se você já sabe que está faltando alguma coisa... Mas é dia 30 de abril, não dá tempo de correr. Aí então você entrega, sem problema nenhum, perfeito. Aí depois no dia 1, dia 2, dia 3, não dia 1º de maio é feriado, o site da Receita não vai funcionar. Mas no dia 2 de maio, ou dia 3, quando você conseguir esse documento, ou o número do CPF, ou alguma coisa, você entra, retifica a declaração. Sem custo. Sem custo nenhum. Se essa informação adicional que você prestou, se ele for para aumentar a tua restituição, no caso aí de um dependente a mais, vai aumentar a tua restituição. Você não precisa se preocupar. Agora, caso você tenha alguma informação que vai aumentar seu imposto a pagar, então você chegou dia 30, recolheu normal. No dia 2, dia 3, você paga essa diferença sem problema nenhum. Mas isso que você falou é importante. Se não tiver com os dados completos, entrega a declaração, mesmo que falte alguma coisa, porque é melhor do que não entregar. E desde o ano passado, especialmente, a Receita tem pedido informações mais detalhadas. Por exemplo, com relação a bens imóveis. O imóvel, ele tem que ter, está pedindo lá a matrícula do imóvel, está pedindo o cartório de registro. Com relação ao automóvel, está pedindo o Renavan, mas isso ainda não são informações obrigatórias. Vai valer a partir do ano que vem. Olha, realmente foi uma boa iniciativa da Receita Federal, porque realmente essas informações nem sempre são fáceis de se obter, né? Você precisa estar com o carnê de IPTU na mão. Muita gente compra imóvel e acaba não registrando esse imóvel, então não vai ter essa informação para prestar, né? Então, o veículo também é mais fácil, seria mais o Renavan, né? Então, a Receita Federal deu realmente uma aliviada boa nesse aspecto desse ano, porque se a pessoa tem uma quantidade de imóveis grandes, ia ter que realmente correr atrás logo. Mas eu só vou dar uma orientação. Provavelmente essa prorrogação não vai mais existir. Então, terminando o prazo agora do imposto de renda, depois do dia 30 de abril, pega as suas escrituras, pega a cópia da sua declaração e já vai preenchendo esses dados. Para não deixar também para o mês de março e abril do ano que vem, entendeu? Então, para esse ano está tranquilo. Morelli, uma outra dúvida assim, que as pessoas têm bastante é com relação a despesas médicas. Cirurgia plástica, por exemplo. O site da Receita Federal tem um sistema de perguntas e respostas, que é o perguntão que eles falam, com mais de 700 perguntas e respostas. Inclusive, uma delas fala sobre isso daí. Se a pessoa faz uma cirurgia plástica, isso aí é dedutível. Por quê? É uma forma assim de melhorar a saúde física e mental da pessoa. Mas, por exemplo, às vezes uma prótese mamária, se não estiver ligada a um outro problema de saúde cujo gasto foi lançado como dedução no imposto de renda, então aí essa prótese pode ser dedutível. Agora, se não estiver ligado a um problema de saúde, for só uma questão estética realmente, esse você não pode lançar como despesa dedutível no imposto de renda, entendeu? Por exemplo, câncer de mama, precisei fazer uma prótese, isso eu posso deduzir? Isso você pode deduzir, esse está assim, porque está ligado a um outro problema realmente de saúde, entendeu? Tá. Qual é o valor de abatimento, quantos por cento que eu posso abater de despesas médicas? Não existe. Dependentes tem um limite, você pode abater 2.275 por ano, instrução 3.561 por ano. A despesa médica não tem, quanto você gastar, né? É óbvio que a Receita Federal, eles têm talvez um padrão de acordo aí com a média desse tipo de gasto. Então, se a pessoa às vezes teve naquele ano um problema assim mais sério e teve um gasto maior, que superou uma porcentagem da receita dela, essa declaração pode ir para a malha fina. Porque eles vão querer que a pessoa realmente comprove por que teve esse gasto assim, de valor fora do padrão. Então eu volto a dizer, despesa médica, faça pagamento, se for hospital, paga com boleto, se for profissional, paga com cheque nominal. Por quê? Se você for chamado, você vai ter que ter essas comprovações lá, entendeu? Então, mas não tem limite, não tem problema nenhum, entendeu? Ok. Morelli, e algumas doações acima de um certo valor que tem que pagar um imposto estadual também? Ah, tá. Se você recebeu um bem através de inventário, isso aí já foi pago então no cartório. Agora, digamos que você ganhe de um padrinho, de um cunhado, de um irmão, uma irmã, um veículo.
né, de presente. Se esse veículo for até R$ 64.250, não tem imposto nenhum. Se for acima desse valor, tem que pagar 4% de imposto. O interessante é que esse imposto não é da Receita Federal. Esse imposto é estadual e do estado de São Paulo, porque cada estado tem diferença de porcentagem de valores. Então, quem faz a doação não tem imposto nenhum, nem federal nem estadual. Então, quem recebe essa doação, isso já tem que ser recolhido no mês seguinte. Entendi. Então, se você ganhar um carro de presente hoje de R$70 mil, você tem até o dia 30 do mês seguinte para recolher esses R$2.800. Porque a Secretaria da Fazenda, ela procura, né, trabalhar em conjunto com a Receita Federal nessas informações. Tipo assim, não tem escapatória. Não tem. Então, a pessoa que fez a doação, lança que fez a doação no seu CPF, obviamente, se você não fizer esse recolhimento, com certeza você vai receber uma cartinha lá da Secretaria da Fazenda dizendo que você deve esse valor. Se for abaixo disso, então não tem problema nenhum, pode lançar normal, entendeu? Não tem imposto nenhum. Morelli, uma informação assim muito importante. Como proceder diante de doações para Fundo da Criança e outras entidades? Isso daí é o seguinte... Que é diretamente na declaração que a gente vai apresentar, né? Quando você tem imposto a pagar e você usa o modelo completo, infelizmente, quem usa o modelo simplificado, a legislação não permite que faça essa doação. Então, você usa o modelo completo, ou seja, você não usa aqueles 20%, né, do desconto simplificado, aí você vai lá o imposto devido de R$3 mil. Se você fizer a doação até 31 de dezembro do ano anterior, no caso 31 de dezembro de 2018, você poderia doar 6% desse valor e isso aí seria deduzido do seu imposto a pagar, que seria R$180. Se bem que esse cálculo assim é meio difícil. Dia 31 de dezembro, talvez você não saiba exatamente qual é o seu imposto devido, porque você não está com o informe na mão, né, de aluguéis, de salários, etc. Mas baseado na declaração anterior, você tem uma noção de valor. Mas caso não tenha sido feito isso daí, você pode fazer agora, na declaração a ser entregue até o dia 30 de abril, só que é só metade da porcentagem, só 3%. Certo. Então você tem o imposto devido de 3 mil, 90 mil você faz uma guia à parte, com o CNPJ da prefeitura, e a prefeitura vai destinar esse valor. Na verdade, não custa nada mais, né? Você já vai pagar aquela quantia, você só vai tirar uma parte e destinar para essa finalidade das entidades. É só importante lembrar o seguinte, normalmente quando a pessoa tem um certo salário, já vem descontado imposto de renda na fonte. Então a pessoa vai dizer assim, não, mas eu tenho restituição, como que eu vou recolher isso daí? Então a declaração tem alguns campos. Então tem lá imposto devido, 3 mil. Imposto retido na fonte, 3.500. Valor a restituir, R$500. Você fazendo esse recolhimento de R$90, que é os 3% do imposto devido, você vai pagar agora e a sua restituição será aumentada em R$90. Então você vai para 590. Inclusive a restituição, ela tem juros. Então se você demorar para receber, né, existem as pessoas que têm preferências que a Receita Federal antecipa, aposentados, ou problema de moléstia, doença grave. Quem entrega primeiro também, tá? Tanto é que uma observação, no primeiras 3 horas que abriu, dia 7 de março esse ano abriu, para recebimento de declarações. Se não me engano, em 3 horas já tinha sido entregue mais de 250 mil declarações no Brasil. As pessoas já estão ficando mais atentas e precisando do dinheiro da restituição. Exatamente, Com certeza 90% desse pessoal pensou em receber a restituição mais rápido, né? Então, voltando à questão, se você doou R$90, sua restituição vai para 590 e ela é reajustada pela Selic. Hoje a nossa Selic está em 6,5% ao ano, sendo que na caderneta de poupança não está chegando a 5% o rendimento, 4,5%, 5%, né? Então, muita gente deixa até, não se preocupa, né, com a restituição. Por quê? Porque ela tem juros, entendeu? Então, não é porque você vai restituir que você não pode fazer essa doação. E é importante que as pessoas se conscientizem, porque você vai dizer, mas R$90 não é muito. Tá, mas se 10 pessoas fizerem isso, são 900. Se 100, são 9 mil. Né? Então, essa doação aí é uma coisa que o contador, principalmente, pode orientar o seu cliente. Olha, você fez a declaração pelo modelo completo e você pode fazer essa doação, tal. Então, a gente, no nosso escritório, sempre procura
dar essa possibilidade para o cliente, e tem alguns que às vezes, né, não querem, mas a maioria que tem condições faz essa doação, sim. Isso é bom isso daí, entendeu? Morelli, você é diretor da ESC aqui em Jaú, também diretor do sindicato. Vocês, assim, enquanto entidade, vocês sempre procuram fazer essas orientações, especialmente aqui em Jaú, na região? Nós temos entidades que são maiores, assim, que nossa associação é de Jaú e algumas cidades, né? E o sindicato de Bauru, que tem uma abrangência de 50 cidades, que eu tenho a honra de fazer parte dessas duas diretorias. E sempre que tem um encontro, sempre que tem palestras, né, que são promovidas pelo CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, que é o órgão que regula a nossa atividade, e o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo. E sempre é divulgado isso daí. Eles também sempre fazem um trabalho junto a órgãos públicos, entidades, né, no sentido aí de orientar também esses associados, né, alguns procedimentos que podem ser também simplificados. Então, com certeza, todos os contadores estão bem alinhados nessa questão, Val. E sem, assim, querer puxar muita sardinha para o lado dos escritórios, mas até que ponto é interessante que a pessoa realmente procure um contador, procure um escritório para fazer a sua declaração, e até que ponto ela pode fazer em casa? A gente sabe que muitas pessoas acabam fazendo por conta própria. Olha, na verdade, hoje o programa da Receita, ele está bem didático, digamos assim, né? Então você tem lá as telas, as passagens, né? Os lançamentos dos rendimentos. Então quem opta pelo modelo simplificado, realmente não é difícil, né? Ele vai chegar ali e tal, vai ter todos os dados. Se ele usa o modelo completo, então talvez aí seria bom um acompanhamento de um profissional, para que ele não lance alguma coisa que não seja legalmente dedutível. E aí ele vai ter problema, vai ter que retificar a declaração, né? Se ele tiver imposto a pagar, vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar uma diferença, entendeu? Então, se ele também teve essa questão de venda de bens, é mais complicado para uma pessoa que não está acostumado baixar esse sistema do GCAP, né, onde lançar os valores. Às vezes, compensa ele ter um pequeno gasto para fazer essa declaração, mas vai evitar problema futuro, né? Ou até pagar o imposto correto, né? Porque às vezes o contador fala, olha, você tem isso daqui, você tem tal coisa, olha, isso aqui você pode reduzir o seu imposto com isso daí. Então, no modelo simplificado, tudo bem, mas no restante seria bom, então, como você mesmo falou, consultar um profissional que já tem mais experiência nisso daí, entendeu? Eu já percebi também, em alguns casos, a pessoa vai lá, vou economizar o dinheiro do escritório, vou fazer a simplificada em casa mesmo. Sabendo que, às vezes, se ela for no escritório, ela vai acabar, de repente, sendo orientada Perfeito. A fazer a completa e vai ter mais deduções também, né? Exatamente, porque se você colocar 2 dependentes, uma escola que você pague, mais o INSS que foi retido na fonte, né? Uma outra despesa que você tenha tido durante o ano. Então, é importante também a pessoa, durante o ano, crie uma pastinha, um envelope, um hábito, né? Tudo que você tiver com relação ao imposto de renda, um recibo de dentista, uma consulta médica, uma moto, um veículo que você trocou, tira a cópia, põe nesse envelope. Por quê? Ou mesmo você fazendo a declaração ou levando para alguém fazer, você já vai ter na mão todos esses itens, né? Porque o maior problema realmente que acaba acontecendo é a pessoa, aí eu vendi esse carro, por quanto? Para quem? Não sabe, aí vai atrás da autoescola. A autoescola tem que pedir a cópia desse recibo no Detran, né? Então, criando esse hábito de fez qualquer tipo de transação, tira uma cópia, guarda. Final do ano, começo do ano, recebeu informe de bancos, né? Uma aplicação, um saldo de poupança, conta corrente. Então isso aí vai facilitar ou para ele mesmo fazer a declaração ou um profissional que ele possa contratar para fazer o trabalho, entendeu? Então, tem um envelopinho, uma pastinha para imposto de renda, é a melhor coisa que a pessoa pode fazer, entendeu? Certo. Morelli, muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos que você prestou aqui para o pessoal que acompanha a TV Câmara Jaú. Gostaria de saber, tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, realmente os itens importantes que nós já tratamos, né? Se alguém tiver dúvida, só para fazer uma complementação,
se ele está obrigado a fazer a declaração ou não, porque às vezes a pessoa não atingiu o limite, mas teve lá um desconto de 200, 300 reais de imposto de renda, então ele vai fazer para restituir. Então eu tenho certeza que se ele procurar qualquer escritório de contabilidade da cidade com esse informe, a pessoa gratuitamente, com certeza, vai dar informação para ele, ó. Porque às vezes a pessoa também ganhou menos de 28.559 e teve uma retenção de 30 reais. Não compensa nem fazer a declaração para receber 30 reais de volta, né? Isso tem acontecido bastante, em virtude daquilo que nós falamos no início, que o governo já há vários anos não aumenta esse limite e qualquer valor de reajuste no salário que a pessoa tenha, ela acaba tendo essa retenção na fonte. Então, eu diria assim que os colegas nossos aqui no Jaú e também de outras cidades, com certeza prestarão essa informação, e se a pessoa tiver realmente que fazer a declaração, vai receber essa orientação, com certeza. Morelli, uma última perguntinha. Uhum. Se eu entregar a declaração, aparentemente tudo certinho, vai vir lá a restituição ou o valor que eu tenho a pagar, eu já posso ficar tranquila? Olha, na verdade, toda a informação para a Receita Federal, isso é muito importante, você perguntou, você tem que guardar por 6 anos esses comprovantes. 6 anos? 6 anos, 5 anos fora o ano em curso. Então são 6 anos, né? Porque mesmo você tendo a declaração, não caiu na malha fina, recebeu a restituição, tudo certinho, mesmo assim da Receita Federal pode pedir um confronto de valores. Então, por 6 anos, você, se solicitado, tem que apresentar cópias de recibo, de compra, de venda, de saldos bancários. Então, não é só porque recebeu a restituição que está tudo certo. Existe essa possibilidade. São casos raros, mas tem que ficar atento. Essa possibilidade existe. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho um imposto de renda lá de 20 anos, eu posso jogar fora? Legalmente você pode, mas de repente você tem um imóvel que você comprou há muito tempo atrás, então você não acha escritura. Se você tiver essas declarações guardadas, você dá uma fuçada lá, você vai ver, nossa, esse imóvel que eu comprei aqui, olha, em 2002, pelo valor tal, entendeu? Então, eu acho que declaração de imposto de renda é uma coisa, se você puder guardar, né? Mesmo que passe esses 6 anos, uma hora ou outra vai ser útil para você, entendeu? Certo. Então, espero ter contribuído aí com o pessoal, que nessa época que sempre fica essa preocupação, né, com relação ao imposto de renda, e agradeço o convite de vocês aí, e se precisar de mais alguma informação também, a gente continua à disposição. Morelli, nós é que agradecemos por todas as informações que você prestou, por todos esses esclarecimentos. Obrigada mesmo pela sua participação aqui no estúdio da TV Câmara. E a gente agradece você também, você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu carinho, e continue conosco na programação da TV Câmara Jaú.